Amém. A paz de Jesus a vocês. Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso está cuidando de cada um de nós, né? Tudo na nossa vida, será que é um milagre? Estava vendo uma frase do Albert Einstein, ele falando que nós temos dois tipos de vida. Uma vida vivida sem milagres e a outra por milagres. Qual tipo de vida você tem vivido? Tudo para nós é milagre de Deus. Tudo. Essa chuva é um milagre de Deus, sol é milagre de Deus, o ar que nós respiramos é milagre de Deus, a comida que nós comemos é milagre de Deus. Tudo é milagre de Deus, porque Ele pode todas as coisas, não é isso? No próximo domingo nós já teremos a escola bíblica, tá? Às 8h30, já vamos voltar com a escola bíblica, agora normalidade. Próximo domingo, não esqueça, escola bíblica, venha para você aumentar seu conhecimento da palavra do Senhor, tá? Culto da Vitória na terça, só na outra semana, dia 13. Na próxima agora ainda não vai ter não, é no dia 13, tá? Sem ser a semana que vem, na outra. Sem ser essa semana, agora na outra. No próximo domingo, ceia do Senhor, não esqueça, venha participar da ceia com muita reverência, né? E nós estamos orando aqui todo dia, às 20 horas, então nós vamos orar até dia 12, hoje nós temos a oração, hoje começa mais tarde um pouquinho, depois do culto, mas os outros dias às 20 horas, tá? Não esqueça, venha orar, clamar ao Senhor, para que Ele possa realmente realizar aquilo que nós estamos querendo, né? Então não esqueça de vir. E nós também sabemos que devemos orar, continuar sempre em casa, orando pelos enfermos, orando pelas autoridades, né? Esse ano é ano de nós orarmos muito pelas autoridades. E nós sabemos que Deus está trabalhando de uma maneira que ninguém entende, mas no final nós vamos ver a obra que Ele está fazendo. Nós, quando olhamos a palavra de Deus bem, estudamos, nós já estamos realmente entendendo o que está acontecendo nesse mundo, né? Tudo. Então, às vezes pessoas ficam assustadas e tudo, não, mas vai acontecer muitas coisas que nós nem imaginamos, mas que vai acontecer, vai. Agora, que vai melhorar a situação, só para nós que somos dele, viu? Então, você que é dele, então, a sua situação, ela não vai piorar, ela vai melhorar, mesmo diante de qualquer transtorno, né? Mas tem que ser dele. Esses dias, foi ontem, eu estava vendo uma imagem que eles colocaram, não sei se você viu, o povo estava indo assim, ó, e tinha uma encruzilhada assim, uma para a esquerda, uma para a direita. Para a esquerda, mas estava lotado mesmo, entrou a rua que não tinha jeito mais. E na outra tinha de vez em quando uma pessoa. Da esquerda, que estava indo assim, era aqueles que têm conhecimento de Deus. Da direita, aqueles que têm Deus. O negócio não é ter conhecimento só, o negócio é ter Ele. Por isso que a porta é estreita. Então nós devemos firmar nesse ano cada dia mais, tá? Firmar para que nós possamos estar preparados para a vinda do nosso Salvador Jesus, né? Porque aí nós vamos viver a vida eterna com Ele de uma maneira melhor que existe. E agora é um momento também de nós honrarmos a Deus com as primícias de nossa renda. A Bíblia é muito clara nisso, né? Honrar a Deus com as primícias de nossa renda. É hora de nós darmos o dízimo e ofertas além do dízimo, daquilo que Deus faz para a gente tem que reconhecer. Porque tudo é dele. Se Deus não providenciar para a gente trabalho, saúde para trabalhar, não providenciar o recurso,
como que a gente vai fazer? Não é? Então, nós temos que entender que Ele é fiel conosco e nós devemos ser fiéis com Ele, tá? Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar e vamos, então, agradecendo sempre a esse Deus nosso, agora nesse início de ano, né? Agora mesmo já está no passagem do ano de 2026, né? Agora mesmo. Tem muita coisa para acontecer aí, mas é rapidinho, agora mesmo nós estamos lá já, né? Então vamos orar. Senhor, bendito Deus e Pai, mais uma vez nós colocamos diante de Ti aqui o nosso agradecimento por esse início de ano. Nós já te agradecemos pelo ano que passou e agora nós te agradecemos por estarmos aqui ainda vivendo da graça e da misericórdia do Senhor nesse ano 2026. Os anos vêm e passam, a gente vem e passa, mas o Senhor é eterno, o Senhor já preparou tudo para nós vivermos, porque nós somos eternos também, mas com o Senhor nós vamos viver a vida que vale a pena, Senhor. Por isso nós entregamos nossas vidas diante de Ti, clamamos a Ti por esse Brasil nosso, onde o Senhor permitiu nós nascermos e vivermos. Aqui em Arcos, Senhor, abençoa a cidade de Arcos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os lugares, tudo, e abençoa curando os enfermos e doentes. Oh Pai, dá a cura, Senhor, dá a restauração. Tantos precisam do Senhor, às vezes é coisa pequena que a gente imagina, mas tudo isso nós precisamos da ação do Senhor em nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa a gente financeiramente, para que nós possamos, ó Pai, ter a condição de ter aquilo que o Senhor já deu para nós, que é o melhor dessa terra. Por isso que nós já agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E vamos então cantar e contribuir. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar.
Amém. Graça e paz para o seu coração, amém? Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã, primeiro domingo do ano aí, para a gente glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Se você nos visita, seja bem-vindo aqui. Nós recebemos você de braços abertos. Como a gente recebe uma pessoa na nossa casa, a gente recebe você aqui nessa manhã. Se sinta como se estivesse na sua sala lá da sua casa aqui na igreja, amém? Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 6, verso de número 43 ao 45, para nós aprendermos algo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Lucas, capítulo 6, verso 43 ao 45. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim, o título desse começa assim, ó: Árvores e seus frutos. E Lucas vai narrar dessa forma: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Glorificamos o teu nome nessa manhã, porque é o único nome a quem nós devemos adorar e glorificar o nome de Jesus. Que a tua presença seja viva e real aqui no nosso meio nessa manhã. Que a tua palavra seja pregada e falada no nosso coração, para que nós possamos mudar, para que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. Nos ajude, Senhor. Dê sabedoria e graça para nós nessa manhã, porque nós dependemos unicamente de Ti, único Deus maravilhoso e Pai. Continue conosco aqui, que a Tua presença esteja pairando sobre nós, dando graça e sabedoria para cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Eu rejeito e repreendo toda obra maligna, toda ação contrária contra nós essa manhã, toda investida do inimigo contra nós, para impedir que a Sua palavra seja pregada, que a Tua palavra seja anunciada. Nós repreendemos, nós aceitamos, porque a Tua presença, Deus, é o que importa para nós. Por isso continue conosco. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém? Irmãos, esse texto aqui vai falar de uma árvore boa e de uma árvore má, e a gente já pode conjecturando na nossa vida, como que foi o ano de 2025 para nós? Quais foram os nossos frutos, aquilo que a gente deu de fruto bom? Porque não tem como uma árvore boa dar um mau fruto, ou uma árvore ruim dar bom fruto. E nós que somos de Jesus, nós que entregamos nossa vida para o Senhor, nós precisamos dar bons frutos. E esse texto nos conduz a uma verdade muito simples e confrontadora, porque o nosso exterior, o meu e o seu exterior, é reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós. Aquilo que eu sou por fora reflete o que eu sou por dentro, ou o que eu sou por dentro precisa refletir o que eu sou por fora, ou reflete o que eu sou por fora. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que faz o bem, de dentro de mim, a minha pessoa externa, o que vai sair? Coisas boas. Mas se o meu coração, se a minha vida não é uma vida boa, não vai sair coisas boas, vai sair coisas ruins. E Lucas aqui descreve, aquilo que o Senhor Jesus disse. Ele usa a imagem da árvore e do fruto, porque é impossível, a gente separar caráter das atitudes nossas. É impossível a gente separar fé e comportamento, e nem palavras do nosso coração.
Aqui a árvore, ela não pode produzir frutos maus. Se o nosso coração está transformado, foi transformado pelo Senhor, o que vai sair de nós são coisas boas. E se o meu coração e o seu coração foi transformado por Jesus, inevitavelmente, de dentro de nós, vai manifestar boas obras, vai manifestar palavras de salvação, vai manifestar coisas boas de dentro de nós. Se a gente realmente foi tocado pelo poder de Jesus. Se você é uma árvore, nós vamos comparar a nossa vida como uma árvore que dê bom fruto e que dê mau fruto. E aí a gente já pode comparar o que a gente fez durante o ano de 2025 e o que eu quero dar de bons frutos no ano de 2026. Porque, como eu disse aqui, é inevitável que de dentro de nós, se nós aceitamos a Jesus, se nós vivemos para Jesus, nós precisamos exalar coisas boas de dentro de nós. E eu quero trazer aqui algumas lições para nós, que o meu e o seu caráter define os nossos resultados. Ou seja, a natureza da árvore, ela determina o fruto que ela vai dar. Porque a árvore boa, ela dá bom fruto, e a árvore ruim, ela dá um mau fruto. E o que vai acontecer dentro de nós é que a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, vai produzir evidências. O que está dentro de nós vai produzir exteriormente em nós evidências que nós somos do Senhor. Se nós somos realmente transformados pelo Senhor, do nosso interior, o nosso interior vai revelar o nosso exterior. E o que você e eu, nós temos revelado para a sociedade de Arcos, dentro da nossa casa, para as pessoas que convivem ao nosso lado, o que tem saído de dentro de nós? É para nós refletirmos e para nós mudarmos durante esse ano. Se não saiu coisas boas dentro de nós, no ano que se passou, nós estamos iniciando o ano agora. E as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, vai revelar o que realmente a gente tem dentro de nós. Em Mateus 7,16 diz: vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Irmãos, nós vamos ser reconhecidos por aquilo que eu e você faz. As pessoas vão reconhecer a gente por aquilo que a gente faz. Eles vão olhar para mim, para você e vão falar: esse aí é uma pessoa que só faz o bem, essa aí é uma pessoa que só faz o mal. Porque o dia inteiro a gente está sendo vigiado por pessoas. Pessoas ao nosso volta estão sempre prestando atenção em nós. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus 7,16 que nós seremos reconhecidos por aquilo que a gente faz. Irmãos, tem um filme que eu gosto sempre de assistir, eu já assisti ele várias vezes, porque às vezes a gente tira lição de pequenas coisas. Sentou-se assim, o artista do filme sentou diante do que era inimigo, que era o bandido. E o bandido olhou para o artista e falou assim: quando você olha para mim, o que você vê? Aí o artista perguntou para ele: e quando você olha para mim, o que você vê? Ele olhou e falou assim: quando eu olho para você, eu vejo uma poeira, uma tampinha de garrafa que se joga fora. Quando as pessoas olham para nós, o que elas olham e veem? Uma sujeira que se retira, que não vale nada? Uma tampinha de garrafa que se joga fora? Ou as pessoas olham para nós e falam assim: esse aí tem algo diferente, esse aí tem um Espírito Santo dentro dele. Porque de dentro de nós, irmãos, repito, inevitavelmente, se nós somos realmente de Jesus,
vai fluir rios de água viva de dentro de nós. Nós vamos ser reconhecidos pelas boas coisas que nós fazemos. Onde nós chegarmos, nós vamos ser bem vistos. Irmãos, é justamente na hora mais difícil da nossa vida que a gente mostra o que tem dentro de nós. É no momento de pressão, é no momento de luta, é no momento às vezes que a gente está passando por um momento mais terrível da nossa vida, que a gente começa a jogar para fora aquilo que a gente tem. Tem pessoas que na hora da pressão, na hora da luta, elas esperneiam, elas gritam, elas colocam tudo aquilo que ela tem lá dentro dela para fora. Eu quero dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que foi julgada num poço, vendida, virou escravo, foi para o Egito, foi para a cadeia, e essa pessoa não mudou, ficou serena, ficou tranquila. Essa pessoa chama José. Mesmo diante de situações que poderiam fazer com que ele xingasse: ó Deus, cadê o Senhor não me acode, o Senhor não me vê, eu estou passando por essas lutas, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Não. Sabe o que aconteceu com ele? Ele aguardou com integridade e com fidelidade no Senhor, porque ele esperou com fé. Ele sabia que Deus uma hora iria ouvir as orações dele e tirar aquele daquele lugar. Às vezes, diante da pressão na nossa vida, diante de um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, é lá que a gente mostra o que a gente tem dentro de nós. Às vezes é dentro da nossa casa, quando a gente está sozinho com a esposa, com os filhos, que a gente começa a mostrar o leão indomável que tem dentro da gente, que quer destruir tudo. E dentro de nós, que temos a presença do Senhor, precisa sair coisas boas. José permaneceu fiel, não se corrompeu. É nesses momentos de luta que a gente precisa manter a calma. A gente não precisa reagir com gritos, a gente não precisa reagir com agressividade, com descontrole. Mas nós que temos a presença de Jesus, nós precisamos agir com fidelidade, integridade, respeito, fé, esperança naquele que nos chamou. A palavra de Deus diz que uma videira, ela só pode produzir uvas. Uma figueira não pode produzir figos. E nós temos que produzir coisas boas. Embora uma uva e uma figueira possam ser plantadas ali no mesmo lugar, quase encostadas uma na outra, mas sempre o pé de uva vai dar uva e o pé de figo vai dar figo. A planta tem a sua característica, nós temos a nossa característica. A uva, ela tem os ramos compridos, ela tem uma folha até grande, né? A figueira, ela já nasce uma árvore robusta, com galhos. A gente diferencia isso. E nós precisamos ser diferenciados em nós, né? Aquilo que Deus tem dentro de nós. O que nós temos dentro de nós? Nós temos a presença de Jesus dentro da nossa vida. E não adianta eu tentar parecer um cristão. Não adianta eu tentar parecer um cristão por fora. É preciso ser transformado, sabe onde? Por dentro. Quando nós somos transformados por dentro, aí nós vamos mostrar quem nós somos por fora. A presença do Senhor vai se revelar através de nós. Mas nós não podemos tentar ser um cristão somente por fora, sendo que dentro de nós estamos cheios de mágoa, de dor, de angústia, de sofrimentos, de coisas que não agradam o coração do Senhor. E eu e você, nós precisamos ser renovados dia a dia, porque o nosso coração, ele precisa ser renovado. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Ele roubava dos pobres. Ele falou assim: de hoje em diante eu vou devolver X vezes mais aquilo que eu roubei. Isso é um coração transformado. Se nós
nós não podemos parecer só cristão por fora, mas a gente tem que ser por dentro. Ele prometeu, Zaqueu prometeu, Jesus, eu estou prometendo ao Senhor, a partir de hoje, eu vou mudar as minhas atitudes. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele mudou completamente a vida dele. Se nós realmente tivermos um encontro com o Senhor, a nossa vida é mudada. Paulo, de assassino, de perseguidor, passou a ser um homem que levava a palavra de Deus, temor a Deus. E como nós estamos? Como está a nossa vida? Nosso coração ainda está endurecido? Nosso coração precisa ser quebrado, renovado. A palavra de Deus diz em 51, o Salmo 51, verso 10: crie em mim um Deus, um coração puro. Peça a Deus para criar em você um coração puro. A minha mente, a sua mente, ela precisa ser renovada diariamente. Romanos 12, 2 diz: transformais pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ser transformados para que a gente possa ir e dar frutos. Se a gente não for transformados, nós não vamos dar frutos, e frutos abençoados para as pessoas. Renove a sua mente, transforma. Colossenses 3, versículo 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Irmãos, nós precisamos nos despir do velho homem. Nós precisamos tirar o velho homem de nós e nos revestirmos do novo homem, ou seja, transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, nossas atitudes e novos frutos. Durante o ano de 2026, nós precisamos mostrar os frutos da nossa fé que nós temos no Senhor. Nós precisamos ter novas atitudes, novos frutos. Irmãos, aquela mulher samaritana em João capítulo 4, um dia ela chegou lá, estava tirando água, chegou o Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus chegou, aquela mulher mudou de vida. Ela foi marcada por aquele relacionamento. Quando Jesus conversou com ela, uma mulher marcada por sofrimentos, por dores, por relacionamentos de desconfiança, porque ela tinha casado várias vezes, e Jesus contou toda a história dela. O que aconteceu? Ela mudou de vida. Ela foi lá, testemunhou de tudo aquilo que Jesus tinha falado para ela, e muitas pessoas creram nela. Por quê? Ela começou a dar novos frutos, atitude diferente. Se você quer colher novos frutos, não continue fazendo o que você fez em 2025. Mude as suas atitudes. No seu trabalho, de repente você pensou assim, colocou uma cartinha aqui e falou assim: Deus, esse ano eu quero passar a ganhar 10 mil por mês. Mas você continuar fazendo as mesmas coisas que você continuou fazendo durante todo o ano de 2025, você não vai chegar naquilo que você pediu. Você precisa ter metas, você precisa ter alvos, mas a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa dar novos frutos. A gente precisa começar a dar frutos diferentes. A mulher samaritana foi marcada por um encontro. Jesus está aqui nessa manhã, querendo marcar um encontro com você e comigo, para que nossas atitudes possam mudar e os frutos possam aparecer. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente precisa viver do novo. Nós não podemos ficar só no passado, viver o hoje, planejar o futuro e colher frutos. Deus quer que a gente frutifique, mas a gente precisa mudar de atitude. Não continue fazendo as mesmas coisas, mude. O que Jesus está querendo dizer para nós é que nós não podemos ser religiosos, que a nossa aparência, a aparência religiosa,
não substitui uma transformação interior completa. Porque Jesus um dia, reunidos com os fariseus, Jesus chamou eles, sabe de quê? Sepulcros caiados. Bonito por fora, mas feio por dentro. Não tinha nada de novo para dar para as pessoas. Viviam de aparência. E eu e você, nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos ser como sepulcros caiados. Nós precisamos sair de dentro de nós, rio de água viva, coisas boas, novos frutos, novas atitudes para dentro de nós. Esse texto também diz que os frutos são identificáveis. Você já foi num pomar? Quem conhece pomar aí? Pomar? Você já foi lá? Quando você chega num pomar, tem lá pé de laranja, pé de mexerica, pé de abacate. E quando você chega, você sabe identificar a fruta que cada pé dá, não dá? Você chega, não, isso aqui é pé de laranja. Ou você chega perto de um pé de laranja, não, isso aqui é pé de laranja, mas ele vai dar figo? Não vai. Então, os frutos, eles são identificáveis. E como eu disse no início, as pessoas olham para nós. E as pessoas sabem direitinho o que a gente frutifica. Por que quando uma pessoa está num aperto, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Porque quantas vezes as pessoas estão lá no mundo ali, aí acontece uma coisa de ruim com elas, sabe o que elas fazem? Eu vou pedir o João Carlos para orar para mim. Ou quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? As pessoas estão lá, passando por dificuldade, estão sem saída, aí elas vão falar assim, vou procurar lá o pastor Aurícola da Igreja da Paz, porque eu sei que lá é diferente, os frutos lá são diferentes. Se ele orar para mim, eu sei que coisas vão acontecer, porque ele crê num Deus. Ele sabe que o João Carlos crê, ele sabe que o Wagner crê, ele sabe que a Natália crê, o Bebeto. Essas pessoas, se orarem para mim, vai ser diferente. Isso é no nosso trabalho. Quantas vezes no meu trabalho, pessoas, João Carlos, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, porque vê em nós, sabe o que? Coisas diferentes. Os frutos que nós produzimos são diferentes. Os frutos são identificáveis. Os frutos, eles não podem ficar escondidos. Nossos frutos, eles são observados. Você já notou o crente, né? Que quando a gente está dando fruto, e quando a gente faz uma coisa errada, todo mundo joga pedra na gente. Não é assim? Se um fruto nosso destoa, as pessoas caem de palma em cima da gente. Por isso a gente precisa fazer como a palavra de Deus fala para nós: vigiai e orai, para não cair nessas ciladas aí. Os frutos, nossos frutos, não podem ficar escondidos. Senão vai chegar uma hora que Jesus vai fazer igualzinho ele, em Mateus 21:19, quando ele foi passando perto de uma figueira verde, porém não dava fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira secou. Eu não quero ser amaldiçoado, vocês não querem. Por isso nós precisamos dar frutos. Os frutos nossos não podem ficar escondidos. Nós somos como um pomar, que as pessoas vão chegar e vão identificar que fruta que você é lá, aquilo que você produz. Gálatas 5:22-23 diz: mas o Espírito de Deus produz em nós o quê? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o que é produzido em nós, irmãos? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quando a presença de Deus está em nós, produz essas coisas aqui. Você tem exalado esses frutos do Espírito? Você tem amado? Mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que a pessoa te persiga, você tem amado? Você tem se alegrado
com os outros? Você tem tido paz? Você tem tido paciência com os outros? Você tem sido delicado, bondoso? Você tem sido fiel a Deus? Tem sido humilde? Domínio próprio? A gente precisa exercer esses frutos do Espírito na nossa vida. Em Atos 6:3, eles iam escolher alguns diáconos para o trabalho. Sabe como que eles escolheram os diáconos? Vamos escolher aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Se precisar de escolher alguém aqui agora para fazer uma obra ali, será que o pastor Uri queria te escolher? Eu ou você? Iria olhar para nós e falar assim: essa está cheio do Espírito Santo. Vamos escolher esses aí, porque eles têm algo diferente. Os diáconos foram escolhidos porque estavam cheios do Espírito Santo. Cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Eu e você, nós seríamos escolhidos hoje aqui? Porque uma árvore carregada de fruto, ela chama atenção à distância. Uma árvore que está carregada de fruto, a gente enxerga de longe. Eu gosto sempre de passar na Avenida Sanitária, e quando eu olho para o lado assim, eu vejo um pé de manga todo carregado. Eu falo: quão bonito está aquele pé de manga, está carregado. A gente vê de longe. Quando as pessoas olham para nós de longe, o que é que elas estão vendo em nós? Está vendo frutos? Ou ela passa para o outro lado da rua, assim, ali não dá nem para passar perto. Como é que as pessoas estão nos vendo aí? Porque os frutos vão falar na nossa vida, você pode ter certeza disso. Aquilo que você produz, aquilo que eu produzo, vão falar na sociedade. Sabe como que as pessoas aí fora reconhecem Jesus Cristo? Quando eles olham para nós. Porque se a palavra diz: sejam minhas testemunhas. Testemunha, você testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. E quando as pessoas olharem para nós, pelas nossas atitudes diárias, elas vão reconhecer que Jesus está em nós. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas das 3 vezes as pessoas chegaram para Pedro e falaram assim: seu jeito de falar parece com Jesus, você estava com ele? Ele: não. Pedro, seu jeito de andar parece com Jesus? Não. Ele negou, mas a essência dele era a presença de Deus já na vida dele. Você pode até querer negar Jesus às vezes na sua vida, mas a presença dele já está dentro de você. Basta você colocar para fora agora. Coloque essa presença gloriosa do Senhor para fora, com as suas atitudes diárias, com as nossas atitudes diárias. Terceiro lugar, o nosso coração é a fonte de tudo. Olha aí no verso 45, na parte A diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O coração nosso é a fonte de tudo. O nosso coração, ele é o alto-falante da nossa alma. É aquilo que a gente falar vai estar dentro do nosso coração. O coração é o reservatório. Tudo que eu e você colocarmos dentro desse reservatório, uma hora vai sair. Em determinada hora ele vai sair aquilo que a gente colocar dentro do nosso coração, porque o nosso coração é a fonte de tudo. O Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração,
para não pecar contra ti. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que vai proceder tudo de nós. É daqui de dentro que vai sair coisas boas, boas palavras. Aqui é que nós vamos falar de Jesus para a pessoa. Olha, se nós somos como um poço, você sabe o que é um poço de água? Se ele está contaminado, o que precisa fazer? Tratar daquela água para que ela possa ser usada. E às vezes eu e você, a gente precisa ser tratado. Nós precisamos ser tratados dentro de nós. Um poço contaminado precisa ter tratado. E às vezes a gente está como um poço. E a nossa água que a gente está dando para as pessoas não é uma água purificada, é uma água suja. E o Senhor precisa tratar de nós. Não adianta mudar somente externamente, se o coração nosso continua contaminado, cheio de mágoa, orgulho, inveja, pecado não tratado. Irmão, quantas das vezes você já ouviu isso aqui, ó? Casamentos já estão por um fio. De repente o homem e a mulher viram para o outro: me dê mais uma chance. Aí o marido ou a mulher fala assim: eu vou mudar hoje. Mas passa a semana, está a mesma coisa. Coração precisa ser tratado pelo Senhor, porque senão a gente vai ficar prometendo externamente que vai mudar e nunca muda. É igualzinho os casais, né, que estão para separar, que eu comentei agora. Aí eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que isso, eu prometo aquilo, mas só promete e não tem atitude. Eu prometo que o ano de 2026 eu vou tratar bem a minha esposa. As minhas orações são desse jeito, ó: Deus, me ajuda a cuidar melhor da minha esposa. Me ajuda a tratar ela bem, Senhor. Ajuda eu a cuidar bem da minha filha. Deus, ajuda eu a cuidar bem daqueles que estão ao meu redor. Deus, abençoa meus funcionários. Deus, abençoa as pessoas que vão adentrar aqui no meu trabalho. É diferente, gente. As nossas atitudes precisam mudar. Nós precisamos tratar o nosso coração para que coisas boas possam sair dele. Que um poço contaminado não tem como sair coisas boas ou água limpa. Hoje, Jesus te trouxe aqui para falar com você, comigo. Mude as suas atitudes, mude o seu coração. Que Jeremias capítulo 17, verso 9 fala que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente engana a gente mesmo, achando que é bom e não é. A gente precisa mudar, a gente precisa ser tratado pelo Senhor. E Deus, Ele promete, se a gente pedir, se a gente buscar, Deus promete um novo coração para nós. Ezequiel 36, capítulo 26 diz que Deus promete um novo coração. E quando a gente tem um novo coração, a gente muda, a gente começa a ser diferente sobre tudo isso que eu já falei aqui para vocês. E eu e você, nós precisamos permitir que Deus cure, que Deus limpe, que Deus transforme as nossas intenções. Não ficar só na intenção, mas passar para o plano de atitudes. E em quarto e último lugar, de dentro de nós vai transbordar aquilo que tem dentro do nosso coração. Porque nesse texto diz, no verso 45, na parte B: porque a boca fala do que está cheio o coração. Você acha que as palavras surgem por acaso? Aquilo que você fala no seu dia a dia aí, surge por acaso? Quando você fala mal de uma pessoa, você acha que surgiu de repente? Quando você denigre a imagem de alguém, você acha que saiu de repente? Ou quando você fala coisas boas do outro, você acha que foi de repente? Saiu de onde? Do coração. Se o seu coração está contaminado por coisas ruins, você vai falar mal das pessoas, você vai ser fofoqueiro, você vai ser maldizente. Mas se dentro do seu coração está limpo, vai sair coisas boas, vai sair rio de água viva de dentro de você. A boca revela o que tem dentro do nosso coração.
como está o seu coração. A gente precisa, a palavra de Deus, ela foi feita, ela é escrita para nós, sabe para quê? Para a gente pensar e mudar. Porque se não tiver transformação, não adianta nada eu ler a palavra de Deus todo dia, se eu não me transformar, se eu não ser melhor todo dia, se eu não me santificar todo dia. Não adianta eu ler a palavra de Deus. Se você leu a Bíblia 50 vezes, mas você não mudou, não adiantou nada. Por isso que essa palavra aqui para nós hoje, Lucas capítulo 6, verso 43 a 45, vai falar de bons frutos. E de maus frutos. E do nosso coração procede coisas boas. E do meu e do seu coração precisa transbordar coisas boas para as pessoas. Porque as palavras não vão surgir por acaso de dentro de nós. Tudo que eu falar é porque está dentro do meu coração. Lembre-se disso. A partir de hoje, tudo que você falar para alguém, ou seja bom ou ruim, já está dentro do seu coração. Por isso que nós precisamos vigiar e orar, para não cair nessas ciladas aí, não deixar o inimigo tomar conta de nós, assim a presença do Espírito Santo. Porque às vezes no momento de pressão, eu já citei há pouco, mas eu quero repetir, as palavras revelam o que a gente tem dentro do nosso interior. E às vezes é no momento de pressão que a gente vai exalar aquilo que a gente tem dentro de nós. Vou citar o exemplo do apóstolo Pedro. Daqui a pouco eu falei que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: você está igualzinho a Jesus, você anda, você parece, você fala, seu jeito de fazer as coisas é tudo igual a ele. Mas às vezes no momento de pressão nossa, a gente vai lá no fundinho e tira uma coisa ruim. No momento de pressão, onde é que essas pessoas começaram a confrontar ali Pedro? O que Pedro fez? Negou Jesus. Eu não conheço. No momento de pressão que você tiver na sua vida, vou citar um exemplo aqui. Tem um filme, ele até gosta, eu não sei o nome dele agora, e ele estava fazendo um teste para quem poderia tomar conta de uma certa área da empresa. E já tinha vindo vários candidatos. E veio um candidato. E ele falou assim: nós estamos precisando de uma pessoa. Presta atenção, é desse jeito, Nós estamos precisando de uma pessoa que nós colocamos aqui 15 engradados. São 15, mas eu quero que você fale que só tem 14. E esse cara era cristão. Mas eu quero que você fale que só tem 14 engradados. Não precisa me responder agora. Se você aceitar, nós vamos te promover. Se você não aceitar, nós vamos te mandar embora. E aquele homem foi embora para casa, virou para a esposa: eu vou perder o meu emprego. Ela falou: mas por quê? Porque o meu patrão me chamou na sala dele, falou que todo dia chega 15 engradados, mas eu só posso contar 14. Eles vão ficar para ele. Esse homem chegou no outro dia na empresa, falou assim: e aí, você decidiu? Eu falei: decidi. Eu não posso fazer isso. Isso vai contra o que eu acredito. Eu acredito em Jesus, eu tenho fé nele, eu não posso fazer essas coisas. E tinha um outro rapaz assim do lado, que eles eram dois. O que estava sentado falou assim: eu estava quase desistindo. Não achava ninguém que era honesto. Você foi o único. Sabe por quê? Porque dentro de nós vai saltar aquilo que a gente alimentou. Porque o nosso coração vai produzir aquilo que a gente tem alimentado. Se a gente alimentar de Jesus todo dia, se a gente ler a palavra todo dia, se a gente degustar dessa deliciosa palavra para o nosso coração, dentro de nós vai sair somente coisas boas. Mas a gente precisa ler, orar, buscar a presença do Senhor. Porque às vezes no momento de pressão,
igual esse rapaz estava. Às vezes a gente possa ceder às coisas erradas. E Deus está dando um recado para nós: não ceda para as coisas que não convêm, aquilo que não vai agradar o coração de Deus. Efésios 4:29 diz para a gente falar apenas aquilo que edifica. O que a sua boca tem falado? Tiago 3:10 diz que da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Quantas vezes você já ouviu isso aqui na igreja? Da nossa boca não pode sair palavra de bênção e de maldição. E quantas vezes a gente continua errando, sendo fonte de duas coisas, de maldição e de bênção. Quando apertarem a nossa vida, quando apertar a minha vida e a sua vida, precisa sair de lá a presença do Espírito Santo. Quando se aperta a laranja, vai sair o suco da laranja. Quando se aperta a azeitona, vai sair o azeite de lá. E quando aperta a sua vida, o que está saindo? Quando te aperta, quando você aperta uma esponja cheia de água, o que está saindo? Água. Mas e a sua vida? Quando está sendo apertada, o que está saindo de lá? Nossas palavras não podem ferir, destruir, não pode ficar só reclamando. Se você está fazendo isso, ferindo, reclamando, destruindo, sabe o que significa? É um sinal que você precisa ser tratado, você precisa ser mudado. Não sou eu que vou mudar a sua vida, mas é a presença do Espírito Santo que está aqui nessa manhã, para mudar a minha e a sua vida, amém? Para a gente concluir, Jesus nos chama a uma transformação de dentro para fora. Saia daqui hoje, eu preciso mudar. Quantas vezes na minha vida eu já falei isso com Deus: me ajuda, eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, Deus. Quando a gente comete um erro, aquilo fica na nossa cabeça: Deus, como que eu posso ter feito uma coisa dessa? Como que eu menti dessa maneira, Jesus? A gente, para fugir de alguma luta, a gente conta mentiras que parece até o diabo duvida da mentira que a gente conta. Às vezes a gente faz coisa que ninguém acredita, nem a gente mesmo acredita naquilo que a gente faz. Aí a gente precisa da presença de Jesus. Fala assim: Jesus, me transforma, muda, o meu coração precisa do Senhor. A gente sempre fala aqui que o nosso coração é do tamanho de Jesus, e realmente é, porque se Ele estiver lá dentro, não há espaço para coisas erradas e ruins. Nosso coração precisa ser tratado, e quando a gente é tratado, as nossas atitudes mudam, o nosso caráter muda, os nossos pensamentos mudam. E para você e eu nós refletirmos, já nesse início de ano, primeiro domingo de 2026, no mês de janeiro, que tipo de fruto a minha vida, a sua vida tem dado? Para a gente pensar. E eu te faço outra pergunta: qual o fruto que você está dando? Eu quero te perguntar: qual o fruto que você quer dar em 2026? Pensa nisso. Qual que é o fruto que você quer dar em 2026? Pense nisso todos os dias da sua vida. Não esqueça, leve essa palavra para o seu coração. Lucas nos compara aqui com uma árvore que dá fruto. Você está sendo essa árvore. Fique de pé. Vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus nessa manhã. E fala assim: Deus, eu não estou dando fruto conforme eu queria, não. Seja sincero.
Seja sincero com Deus. Fale do fundo da sua alma. O seu coração fale com Deus agora. Deus, eu não estou contente com o que eu estou fazendo, não. Preciso mudar. Deus, eu queria ser diferente. Só tem alguém que pode mudar a sua vida, é o Espírito Santo. E Ele está aqui. Que você possa começar 2026 dando frutos que agradam a Deus. Feche seus olhos. Fala com o Senhor agora. Diante de Deus a gente pode fechar os nossos olhos, porque diante de Deus a gente está seguro. A gente não só fecha o olho diante do inimigo. Do inimigo a gente já fica de olhos abertos, mas diante de Deus, feche seus olhos. Tenha medo não. Coloca a sua vida aí agora diante de Deus. Ah, Deus, o Senhor está olhando para mim nessa manhã. O Senhor está vendo que aqui dentro está tudo sujo, Senhor. Precisa ser limpo. Deus, trata o meu coração, trata a minha vida. Tira tudo aquilo que não lhe agrada de dentro de mim, Senhor. Oh Deus, eu quero permanecer diante da Tua presença, mas eu quero ser transformado. Eu não quero viver como eu vivi ontem, Senhor. Eu quero viver hoje um dia melhor para o Senhor. Eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero que a minha vida seja transformada pelo Senhor nessa manhã. Eu estou aqui, ninguém está me incomodando, é apenas eu e o Senhor. Eleva o seu pensamento agora, fala: Jesus, tira de mim tudo aquilo que não está agradando ao Senhor. Transforma, muda as minhas atitudes, o meu falar, o meu andar possa parecer com o do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos essa manhã, e eu declaro um novo tempo para nós aqui, que nós possamos ser uma árvore plantada à beira de um riacho, que ao tempo certo, o tempo da colheita, nós daremos frutos, frutos de vida e não de morte, frutos de arrependimento, frutos, Deus, de amor, de paz, de longanimidade. Nós vamos dar os frutos do Espírito, está escrito na Tua palavra, de fidelidade. Senhor, me ajude. Deus, eu não aguento mais viver uma vida que não Te agrada. Eu quero viver de acordo com a Tua boa e perfeita palavra. Me ajude. Eu não consigo sozinho, eu sou dependente do Senhor. Eu quero depender do Senhor todos os dias da minha vida. Por isso eu oro nessa manhã e declaro uma nova história, um novo tempo, uma nova vida, um 2026 diferente, onde o meu caráter vai ser transformado, onde a minha língua vai exalar o bom perfume de Cristo, onde de dentro de mim vai sair somente coisas boas e bênçãos. Deus, em nome de Jesus, eu declaro aqui nessa manhã vidas mudadas pelo poder do Teu Espírito Santo, porque só o Senhor tem poder de nos mudar e transformar a nossa vida. E eu declaro a nossa vida abençoada em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer da
presença do Senhor não temos nada. Nada é sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Só a presença do Senhor nos basta para transformar a nossa vida. Amém? Levante sua mão. Pai amado e querido, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome nessa manhã. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a tua palavra, de ouvir o Senhor falar conosco no nosso coração. Eu te peço agora, nos leve embora em segurança, nos guarda, nos protege, nos dê um dia abençoado na sua presença. Logo mais à noite estaremos aqui novamente, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome. Abençoa o culto de logo mais, nós te pedimos assim. Por isso, Pai, abençoa cada um aqui, que o amor do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós todos os dias da nossa vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diga amém? Glória a Deus. Vão em paz. Abençoa a pessoa que está do seu lado aí.